Muito obrigado, ministro. Gostaria de cumprimentar todos os componentes dessa mesa, na pessoa do ministro João Dallazem, saudar meu querido amigo professor Rodrigo Barioni, meu professor Luiz Flávio Yarchel, e saudar todos os presentes para esse evento, que aceitaram esse convite para falar sobre o novo CPC, e talvez trazer para os senhores uma visão um pouco diferente daqueles que me antecederam, né? Talvez uma visão vindo de dentro da magistratura, do que o que representa esse projeto do novo Código. E o tema que me coube é o tema da decisão judicial, tema intimamente ligado ao nosso ofício, à nossa atividade. Para eu falar desse tema, eu quero fazer duas premissas ou duas observações iniciais que cabem tendo-se em vista os objetivos e a forma como eu pretendo discorrer a respeito dessa temática. A primeira é que, quando me convidaram para falar sobre decisão judicial, no primeiro momento, veio à minha mente falar sobre fundamentação, porque tem um dispositivo do Código bastante interessante que fala sobre fundamentação. Só que seria um espectro muito pequeno para falar de decisão judicial. Então, a ideia aqui é falar de decisão judicial, mas talvez trabalhando ela num aspecto macro e envolvendo, inclusive, aquelas condicionantes que não nos são colocadas doravante, para que nós falemos, para que nós profiramos as nossas decisões judiciais. E um segundo tópico que eu gostaria de deixar bem claro, logo no início da minha exposição, é que acho que todos já tiveram a impressão de que esse código está sendo gestado num ambiente de absoluta desconfiança com a magistratura, né? Principalmente com a magistratura de primeiro grau. Esse é um momento... Veja bem, esse é um momento importante, mas é um momento também da gente fazer uma autocrítica. O Congresso espelha o que a sociedade é. E, na verdade, se a sociedade está trabalhando com um código, que é um código limitador, ou pelo menos condicionador da atividade judicial, é porque isso tem que significar alguma coisa. O que significa extravasa completamente os objetivos desse nosso breve encontro. Mas o código não é um código de advogados e para advogados. Ele é um código que foi gestado, talvez com muita cautela naquilo que os juízes vão doravante ter e poder fazer, mas ele é um código da sociedade. E não dá para simplesmente dizer, essa lei eu vou peitar e eu não vou cumprir o que está nela, como alguns, infelizmente, têm dito. Na verdade, a gente tem que trabalhar interpretativamente para tirar do código, do texto normativo, aquelas soluções que, eventualmente, podem vir a compatibilizar-se com a nossa atividade judicante. E eu digo que há uma certa desconfiança, sim, não dá para negar, quanto à atividade judicial, quando você vê dispositivos, não são dispositivos que eu, pessoalmente, sou contra, mas são dispositivos que a gente tem que aceitar que são dispositivos limitantes. Por exemplo, tem um dispositivo no Código, é o 921. Esse 921 diz o seguinte, não pode autorizar levantamento de dinheiro em plantão judicial. Bicho, tudo bem, eu concordo que não pode, não deve-se autorizar levantamento de dinheiro em plantão judicial. Mas é muito triste ter que colocar na lei que o juiz não tem capacidade de saber se ele pode ou não pode autorizar o levantamento, né? Tem um outro dispositivo aqui, 298. Esse 298 assim, uma tragédia e tudo leva a crer que no Senado vai cair. Mas ele veda aos juízes determinar bloqueio de valores em tutela antecipada, né? Pô, peraí, nós não confiamos no juiz nem para ele bloquear valores com base na verossimilhança? Então, não dá para negar que isso é tudo consequência dessa ideia que existe hoje na sociedade, que os juízes precisam ser mais controlados. E talvez essa introdução se fizesse necessária para que nós possamos entender os reflexos que isso tem no tocante à decisão judicial. E aqui eu separei, uns mais breves que os outros, evidentemente, mas eu separei 4 temáticas, ou 4 temas para tratar com os senhores sobre decisão judicial. O primeiro, talvez não tenha tanto reflexo, tem sim, no processo do trabalho, mas na justiça comum a gente tem muito, que é a questão da definição dos conceitos de sentença e decisão interlocutória, né? Vou tentar entender. Até 2005, 2006, a gente tinha muito claro no 267 e no 269 do Código de Processo Civil que sentença era o ato do juiz que colocava fim ao processo, né? Quando entrou em 2005 e 2006 em vigor as normas que alteraram o processo da execução, houve uma alteração substancial do conceito de sentença. Sentença deixou de ser analisada sob a ótica do momento
e passou a ser analisada sob a ótica do conteúdo. A sentença passou a ser o quê? O ato do juiz que implica nas situações do 267 e 269 do Código de Processo Civil. Isso aí acabou causando um certo problema na prática, porque se sentença era o ato que implicava nas situações do 267 e 269, a decisão do juiz que indeferia de plano a tutela, a denunciação à lide, ou a decisão do juiz que eventualmente excluísse uma parte ativa por ilegitimidade, a rigor, isso era uma sentença, apesar do processo continuar em primeiro grau. E aí começavam aquelas discussões, é agravo, é apelação, alguns até cogitaram da apelação por instrumento, né, uma novidade que teria no sistema. Mas o fato é que essa solução do 267, 269, essa solução por definir sentença a partir do conteúdo, ela acabou sendo uma solução que acabou trazendo mais problemas. Então, corretamente, no meu entender, vem o projeto e vai dizer o seguinte: sentença é o ato que, ao mesmo tempo, põe fim ao processo ou uma das suas fases e que implica numa das situações do atual 267, 269, remunerado para 495, 497 do Código de Processo Civil. E diz mais, o Código, além de dizer que sentença, portanto, vai atender esse critério misto, que é o critério do momento e do conteúdo, o Código ainda vai dizer para nós que decisão interlocutória, por outro lado, é tudo que não for sentença. Atualmente, diz que decisão interlocutória é aquela que resolve questão incidente. Agora se propõe que decisão interlocutória vai ser toda aquela com carga decisória que não seja uma sentença. Para nós da justiça comum, e acredito que para vocês também isso vai ter algum impacto, talvez a única relevância que exista hoje, ou talvez a mais importante relevância que tem hoje entre diferenciar sentença e decisão interlocutória é o recurso cabível, que para nós é apelação e agravo, no caso da decisão interlocutória, agravo, aliás, que no projeto do novo CPC é rol limitado, ele limita as hipóteses de agravo. Não chegamos a tanto como é no processo de trabalho, mas diminuímos bastante as hipóteses de recurso das interlocutórias. Mas o fato é que temos que nós começar a pensar se essa classificação de sentença e decisão interlocutória ela é útil, né? Porque, na verdade, me parece que, a par de isso definir o recurso, mais importante do que saber se é sentença ou decisão interlocutória é saber que hoje nós temos decisões interlocutórias que fazem coisa julgada e que, portanto, são decisões interlocutórias que podem ser objeto de rescisória, temas a serem tratados posteriormente pelo professor Iarcho e pelo professor Barioni. Então, talvez seja o momento de nós mudarmos a classificação e pararmos de nos preocupar com a diferenciação entre decisão interlocutória e sentença e partir para um passo adiante e falar naquilo que faz coisa julgada e, eventualmente, que não faz coisa julgada. Esse era o primeiro tópico que eu queria abordar com os senhores. Um segundo tópico sobre decisão judicial que eu gostaria de abordar com os senhores é a questão de um condicionante básico, essencial. Eu cheguei no final da explanação do Fred, mas eu tenho certeza que ele falou disso, porque eu acho que é uma das premissas principais do novo Código, que é a ideia de potencialização do princípio do contraditório, né? O projeto tem dois dispositivos belíssimos, que são os artigos 10 e 11, e esses artigos 10 e 11, eles estabelecem, primeiro, que é vedado proferir decisão sem que a outra parte seja ouvida, e ampliando profundamente a ideia de contraditório, não que isso seja algo novo. O professor Cândido Dinamarca escreve isso faz 30 anos, não tem nenhuma novidade. Mas positivando essa novidade, estabelecendo que o juiz não pode proferir decisões sem que a parte tenha sido ouvida, ainda que ele possa conhecer dessa matéria de ofício. Em outros termos, o juiz percebe uma ilegitimidade no processo, uma falta de uma condição da ação, um pressuposto processual. Pelo modelo que está sendo proposto, a ideia é que ele tenha que dá uma decisão dizendo, tendo-se em vista que eu vislumbro uma ilegitimidade ativa, não discutida pelas partes no processo, determino que elas se manifestem no prazo de 10 dias. Tá? A ideia seria exatamente evitar a decisão surpresa e fazer com que houvesse alguma previsibilidade nesse processo. Ponto positivo desse dispositivo, depois eu falo do ponto negativo. Ponto positivo é que, de fato, se a gente pensa num processo democrático e um processo cooperativo, você não pode pensar em atividade judicial solitária. Até porque as partes podem colaborar com uma visão diferente sobre aquela ilegitimidade e mudar o convencimento do juiz. Isso é fato. Agora, não dá para negar que também nós temos que tomar cuidado com a interpretação desse princípio do contraditório quase que absoluto, exatamente porque tem gente levando essa ideia de contraditório às raias do absoluto. E, no meu sentir, às raias do absurdo, muitas vezes. Porque se você parar para pensar,
Você vê de plano que o juiz decida toda a matéria cognoscível de ofício sem ouvir as partes, pode significar um completo e total desprestígio à regra da celeridade processual. Me explico. Né? Todos os que conhecem a história do advogado, o juiz diga-diga. Né? Na verdade, as duas partes litigando no processo, e elas querendo que o juiz decida, e o juiz diga a parte sobre o que disse a outra. Aí a outra vem e fala, diga essa parte sobre o que disse a outra de novo. E fica diga, e até que um dia as duas partes peticionam junto, diga Vossa Excelência, afinal, Vossa Excelência que é paga para dizer. Mas eu tenho muito cuidado com essa questão do contraditório exagerado, porque pode levar a uma situação bizarra, no meu modo de entender. Então, vamos imaginar a seguinte situação. A pessoa entrou com um recurso extraordinário, ou um recurso de revista, ou uma apelação. A outra parte, nas contrarrazões de apelação, alega intempestividade da apelação. Tudo bem? Contra-razões, alegação de intempestividade. Atualmente, esse processo vai para o tribunal, e o tribunal preliminarmente analisa se tem ou não tem intempestividade, conhece ou não conhece o recurso. Pelo projeto, a ideia é que, como teve nas contrarrazões de apelação a alegação de intempestividade, você vai ter que abrir vista das contrarrazões para o apelante, a fim de que o apelante faça uma réplica das contrarrazões. Tudo bem? Mas vamos convir que o replicante venha nesse processo e alegue, opa, as contrarrazões também são intempestivas. Então você teria que, pela interpretação literal do dispositivo, abrir réplica da réplica que tinha nas contrarrazões a alegação de intempestividade. Espera aí. A gente vai ter que trabalhar com essa ideia de contraditório, que é o nosso limite natural, considerando a viabilidade e a capacidade desse contraditório surtir algum efeito no processo. E aí, talvez, uma solução intermediária que possa acontecer para que nós possamos interpretar esse dispositivo seja trabalhar com aquela noção kiovendiana de contraditório útil, que seria aquele contraditório que seria relevante para os fins do processo. Então, por exemplo, se a pessoa viesse nas contrarrazões de apelação e alegasse a apelação é intempestiva, ou o recurso de revista é intempestivo, ou o extraordinário é intempestivo, o judiciário, em tese, só ouviria a outra parte em réplica das contrarrazões se houvesse a mínima viabilidade daquela tese de intempestividade ser acolhida. Porque senão ele já mandaria diretamente a mesa para o julgamento. Né? Tudo bem, eu sei que esse contraditório útil, também conhecido como contraditório sem vergonha, que é um contraditório sem vergonha, vai, na verdade, prever uma leitura da atividade do órgão jurisdicional. Porque, na verdade, se você vê que o desembargador mandou para a mesa o julgamento, né, é porque ele não vai acolher a preliminar de intempestividade. Está evidente que ele não vai acolher. É uma antevisão de que a preliminar, aquela famosa história do gato subir no telhado, né, não vai dar certo. Né? Então, essa é uma questão que me preocupa. Gosto do dispositivo, acho esse nono 10 basilares, só que a gente vai ter que interpretar com muito cuidado para não prejudicar o outro princípio maior, que é o princípio da celeridade. Tudo bem? Um terceiro tema que eu gostaria de trabalhar com os senhores, nessa minha ordem de exposição, para então chegar no ápice, que é a parte da fundamentação, é uma regra que existe no artigo 12, que também impacta diretamente na nossa atividade como pessoas responsáveis por tomarem decisões judiciais. É a regra que estabelece que, doravante, os processos devem ser, as sentenças e os acórdãos, devem ser proferidos em ordem cronológica de entrada. Né? Esse dispositivo, dentro daquela minha ótica que limita-se, sim, à atividade judicial, ele tem um ponto positivo. Né? Esse artigo 12, ele estabelece que nós, como gestores de algo público, devemos prezar pela igualdade das partes, de modo que aquele processo que entrou primeiro deve ser julgado primeiro. Né? Mais do que isso. Esse dispositivo, ele objetiva afastar algo, mais uma vez a desconfiança, que infelizmente acontece na prática, que é o tal do lobby advocatício para tirar processo que está fora da fila. Quer dizer, o indivíduo, por X motivos, consegue convencer, às vezes, alguns julgadores de pegar aquele processo que é do escritório dele e julgar na frente de todos os demais. Então, com a ideia da igualdade, e lá se diz que isso vai ser controlado por listas em rede mundial de computadores, a ideia é exatamente fazer com que não haja esse tal de embargos auriculares prestigiando a igualdade. Então, do ponto de vista republicano, esse dispositivo é muito salutar.
Agora, qual que é o contraponto que se faz a esse dispositivo da ordem cronológica? O contraponto que se faz é que, primeiro, acabou a gestão de gabinete. Acabou. Não existe. Porque se você tiver que julgar tudo na ordem cronológica, você, na verdade, não tem como separar por matérias para facilitar e acelerar os julgamentos. Isso é evidente, né? Então, esse é o primeiro contraponto. O segundo contraponto que afeta diretamente também e me mostra que talvez o artigo 12 não seja uma boa, apesar que não adianta a gente discutir isso mais agora, porque isso vai passar, porque no Senado foi assim e na Câmara foi aprovado assim também. Segundo contraponto que eu faço é que talvez seja meio ilusório falar, né, que esse ordem cronológica estabelece a igualdade entre as partes, quando, na verdade, primeiro, decisão interlocutória não entra na fila. E hoje, num processo que a cognição sumária vale, e ainda vai continuar valendo mais do que a cognição exauriente, né, talvez não tenha tanta igualdade assim, porque tutela antecipada sai da fila, liminar sai da fila, mas o mérito não sai da fila, né? E mais do que isso também, né, a gente não vai conseguir uma igualdade absoluta com essa regra, porque a desigualdade surge na própria distribuição das varas. Eu tenho um processo igual ao do Dr. Rodrigo aqui. Se o meu cair na primeira vara, o juiz da primeira vara julga mais rápido que da segunda, tem desigualdade. Né? Não mudou absolutamente nada. Na Câmara tal, em detrimento da Câmara tal, também não tem desigualdade, porque, na verdade, vai julgar em velocidades diferentes. É óbvio que o legislador, e na Câmara, o papel da Câmara aqui foi fundamental, ele estabeleceu nesse artigo 12 um monte de exceções para tirar da fila. Estabeleceu. O artigo 12 da ordem cronológica, ele diz que pode ser quebrada a ordem cronológica se eventualmente se tratar de sentença sem mérito, de decisões em casos de recurso repetitivo, né? Podemos dar prevalência ao recurso repetitivo. Né? Julgou o recurso repetitivo, pega todos os processos que estão esperando ele, tira da fila e julga. Essa é a ideia. Processos com sentença em audiência, acho que isso vai ser muito caro para vocês, juízes trabalhistas. Vocês têm, pelo menos a impressão que eu tenho, me corrijam se eu estiver errado, mas eu acho que vocês, dos juízes, são os que mais sentenciam em audiência. Né? Entre nós da comum, nós da comum raramente fazemos isso. Tirando juizado. Mas vocês da trabalhista vão poder continuar sentenciando no termo, como a gente diz, né? Exatamente por conta de ser uma das exceções. Outras exceções são para cumprir metas do Conselho Nacional de Justiça, pode tirar da fila. Esse tinha que tirar, né? Esse aqui não. Embargo de declaração também não precisa estar na fila. Agravo interno também não precisa estar na fila. E aos 47 minutos do segundo tempo, o árbitro estava com apito na boca, o professor Fred Dier é prova disso. A gente conseguiu, na Câmara, convencer o deputado Paulo Teixeira a colocar um último inciso desse do 12 da ordem cronológica para dizer que o juiz pode tirar da fila fundamentadamente se o caso for urgente. Né? Nós, da estadual, temos muitos problemas com esse negócio da fila. A gente tem uma improbidade administrativa de 18 volumes ali. Entrou na pauta, trancou tudo o resto. Aí chegou aquele velhinho para levantar saldo de FGTS do cônjuge que morreu. Você não pode liberar, não poderia liberar enquanto não julgasse a improbidade, que vai demorar meses. A ideia desse dispositivo que surgiu no final é exatamente permitir que o juiz, de novo, desde que fundamentadamente explique o porquê, tire da fila e fala, dá esse do FGTS aqui, libera o resíduo do FGTS para esse indivíduo. Né? Talvez aquilo que deu para salvar um pouco essa ideia da ordem cronológica. Mas eu quero, desde já, propor a todos que a interpretação desse último inciso do 12, quando ele diz urgente, não pode ser a interpretação ler urgente como perículo in mora. Porque se você lê urgente como perículo in mora, você desestrutura tudo de novo. Tem que ser um urgente mais ou menos parecido com o urgente do agravo de instrumento quando você converte ele em retido. Tá? Que a gente tem isso na justiça comum. É a única maneira de salvar. Esse dispositivo a gente vai ter que aprender a conviver com ele. Eles limitaram a nossa atividade de pôr o processo na ordem, mas o poder soberano é o legislativo. A gente, na verdade, está aqui para cumprir a lei. Né? Só um parênteses, na minha opinião, muito pior que o 12, mas muito pior. E eu confesso para você que eu não tenho ideia de como apareceu esse dispositivo. É o 153. Não tem nada a ver com decisão judicial. Nada. Mas eu não aguento, eu tenho que falar dele. Só rapidinho. Tá? Seguro, mas... O 153 fala que pior que nós, que temos que julgar em ordem cronológica, o cartório tem que cumprir em ordem cronológica. É o fim do gerenciamento do processo.
Porque se você não pode definir as prioridades do seu cartório... Tudo bem, lá fala quando o juiz, por decisão fundamentada, mandar cumprir na frente. Mas a questão é a seguinte, tem cartório que cumpre por final. Tem cartório que cumpre por assunto. Tem gabinete que cumpre do jeito X. E pode surgir um novo método de gestão daqui 2 meses muito melhor do que todos os outros que a gente adote. O problema é que vem a lei e limita, fala que tem que cumprir em ordem cronológica. Quer dizer, tecnicamente, você tem um escrevente que trabalha mais rápido, ele vai ter que ficar de braço cruzado até o outro cumprir. Enfim, fecho parênteses, é uma coisa para a gente pensar, né? Para finalizar, a questão da fundamentação, que é o último tópico que eu trabalhei com os senhores. Existe um dispositivo no projeto, que é o 499. E esse dispositivo do projeto, o 499, ele é, de maneira absolutamente direta, clara, academicamente maravilhoso esse dispositivo, ele estabelece que como funcionará doravante o dever de fundamentação judicial, né? Vamos pensar. A ideia de fundamentação judicial é uma ideia fundamental, principalmente porque, na verdade, ela que, em tese, legitima a nossa atividade, né? E esse dispositivo ele tem um caráter pedagógico brilhante. Porque, como bem aponta o Didier, inclusive, que está aqui, num processo, num sistema hoje, que trabalha com princípios, cláusulas gerais, conceitos jurídicos indeterminados, a fundamentação tem o papel fundamental de delimitar qual é o alcance desses conceitos gerais, princípios. E o problema é que houve um consenso geral de que havia uma falta de fundamentação na atividade jurisdicional. Então, qual foi a sacada do legislador? Como é muito difícil definir o que é uma decisão fundamentada, ele partiu da ideia de definir o que é uma decisão não fundamentada. E, a partir daí, dizer que os juízes proferirão decisões não fundamentadas, como tais, ipsis literis, nulas, quando acontecerem as diversas hipóteses indicadas aqui nos respectivos incisos. O que, na verdade, esse dispositivo está fazendo e aqui eu não tenho problema nenhum de falar isso, porque eu não acho que haja nenhum absurdo nisso, pelo contrário, eu sou até favorável da ideia, não existe mais livre convencimento motivado. O que existe é convencimento motivado. O juiz não julga mais da maneira que ele bem entender, ele julga com base naquilo que o sistema está determinando que ele julgue. Quer dizer, vai julgar conforme os precedentes, isso é assunto para o Nery falar amanhã na palestra dele. Mas o fato é que esses incisos, que eu vou passar com os senhores doravante, até porque meu tempo já se aproxima do final, eles vão determinar, por exemplo, que não é uma decisão fundamentada, inciso 1º do 499, parágrafo 1º, que se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida. Esse dispositivo é para evitar aquele famoso do presentes os requisitos legais, defiro a liminar, ou ausentes os requisitos legais, indefiro a liminar. Quando eu comecei na magistratura em 1997, eu trabalhei com um juiz que veio me dar uma grande dica naquela época. Ele virou para mim e falou assim, Gajardoni, quando você fosse titular da sua vara, você fala para o cartório sempre mandar 2 despachos prontos, né? É o defiro presente os requisitos legais e indefiro ausente os requisitos legais. E o item 2 era cumpra-se o demais necessário. É exatamente o que esse dispositivo quer evitar. Ele quer evitar que, na verdade, você tenha decisões que significam simplesmente paráfrase a texto legal. E, consequentemente, isso vai ser vedado. Agora, de novo, nós temos que construir uma interpretação que torne viável o dispositivo. Não dá para não fazer paráfrase em sentença homologatória de acordo. Como é que você faz uma sentença homologatória de acordo? Homologa o acordo para que surta seus requisitos legais efeitos nos termos 269.3, acabou. Como é que eu extingo com base no 7941, que é a extinção da execução pelo pagamento? Extingo o processo com vista do 7941, e não tem outra saída, né? Então, vamos ter que interpretar com cuidado para saber que não é toda sentença que não pode indicar ou fazer paráfrase de texto normativo. Um segundo inciso diz que é vedado ao juiz empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. A ideia é exatamente de dar concreção a esses conceitos indeterminados e a essa ideia principiológica que perpassa o ordenamento jurídico. Meus caros senhores, acho que todos nós concordamos que, sob o manto do princípio da dignidade da pessoa humana, a gente faz as coisas mais maravilhosas do mundo.
e faz as maiores barbaridades do universo. Vamos definir, então, direitinho nas nossas decisões o que é o conceito, para a gente chegar ao alcance que ele eventualmente pode ter. O terceiro inciso diz: invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. A ideia é de evitar que você tenha sentenças que sejam com fundamentação genérica. A ideia do dispositivo é acabar com a ideia de decisão genérica, decisão que se presta a mais de um caso. Aqui a gente tem que tomar muito cuidado, entretanto. A gente não pode confundir decisão genérica com decisão repetida. O que a lei veda é decisão genérica. A lei não veda decisão repetida, desde que, obviamente, o caso seja igual. Esses dias eu participei de um evento e um advogado que estava na mesa comigo se gabava, em tom jocoso, de que ele entrou no site do TJ de São Paulo e viu que ele pegou 10 julgados, 10 acórdãos em embargos de declaração de determinado desembargador, e ele ficou estupefado ao ver que os 10 acórdãos eram iguais. Eu estava na mesa e respondi para ele, mas tem que ser igual mesmo, porque 99% dos embargos de declaração é a mesma conversinha. Ou não? Ou não é? Então, na verdade, é igual. Por quê? Porque o caso é igual. É óbvio que vai ter caso de embargo de declaração que você tem que enfrentar. E o dispositivo, a gente vai conversar daqui um minutinho sobre isso. Mas o fato é que a gente tem que fazer uma diferenciação entre decisão genérica, que aplica a qualquer caso diferente, e decisão repetida. Decisão repetida, obviamente, ela não pode ser vedada, né? Um outro inciso é o inciso 4º. Esse é talvez o que, para nós, juízes, vai dar mais trabalho. Porque muda uma perspectiva atual. Ele diz que não é fundamentada uma decisão que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Hoje, existe entendimento consolidado, no sentido de que o juiz não é obrigado a enfrentar todas as teses, desde que esteja suficientemente demonstrado aquilo que formou o seu livre convencimento. O dispositivo que acaba com isso. A leitura que eu faço, pelo menos, é essa. Ele, na verdade, quer que todos aqueles argumentos relativos à tese sejam enfrentados. Não importa quantos sejam. Né? É óbvio que isso vai tornar o dever de fundamentar algo muito mais difícil de ser cumprido. E é evidente que esse inciso vai causar uma verdadeira avalanche de embargos de declaração. Embargos de declaração, aliás, que deverão ser conhecidos e analisados, como eu disse, sob pena de nulidade, porque o 499 fala que decisão não fundamentada é decisão nula. Mas isso vai levar, naturalmente, a um aperfeiçoamento da nossa atividade jurisdicional. E esse aperfeiçoamento vai ser levado também, porque se a gente está adotando um sistema de precedentes, eu preciso que a qualidade da decisão judicial seja bem melhor do que a qualidade que eu tenho hoje. Então, uma coisa é ligada com a outra, faz sentido, se você parar para pensar. Mas, para nós, magistrados, vai ser muito mais trabalhoso, não tenho dúvida absolutamente nenhuma em relação a isso. O inciso 5º diz que não é uma decisão fundamentada aquela que se limita a invocar precedente ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. Quer dizer, ele está dizendo que, além de julgar com a lei e dizer que aquela lei aplica no caso específico, que é o inciso 1º, quando eu fizer a operação de aplicar de súmula e precedente, aplicação de súmula e precedente, eu vou ter que fazer a mesma operação e mostrar o porquê que aquele caso se encaixa no precedente, não bastando a mera enunciação de súmula. Porque, infelizmente, o que está acontecendo no Brasil hoje é uma percepção geral de todos que militam no foro, é que tem muito colega aplicando precedente que não é o precedente relativo àquele caso. E isso está causando verdadeira balbúrdia em todo o sistema, porque você está julgando, dizendo que, por exemplo, o TST ou o STJ julgou de tal maneira, quando, na verdade, ele não julgou de tal maneira porcaria nenhuma. O caso que ele julgou era totalmente diferente desse. Então, a ideia de tentar encaixar o caso concreto no precedente vem também dentro dessa ótica de valorizar os precedentes. Mas aqui nós temos um problema. Na minha opinião, nós temos um problema. A forma de formatação das decisões no Brasil tem que ser superada. O Código insiste no modelão de relatório, fundamentação e parte dispositiva. Se você entra num padrão de precedente, você precisava fazer com que pelo menos os acórdãos dos tribunais regionais e dos tribunais superiores, eles tivessem um elemento a mais, que seria a enunciação da tese jurídica, mais ou menos o que tem sido feito hoje com base no 543C. Quer dizer, eu preciso facilitar para o intérprete qual que é a ratio daquela decisão. Porque isso sim vai facilitar a aplicação desse dispositivo.
Enquanto eu ficar obrigando todos os juízes a ler todos os acórdãos dos tribunais superiores, ele mesmo tem que decidir o que é a ratio, o que eventualmente é obiter dictum, né? O que é argumento acessório, que não é a formação do precedente, a gente vai ter uma dificuldade muito grande para aplicar esse dispositivo. Reflitam sobre isso, eu acho que é algo interessante. E para eu finalizar minha exposição, o último inciso, ele fala, e aqui eu confesso que eu só entendi o motivo disso aqui na fala hoje do Didier, quando ele falou que eles plantaram vários dispositivos repetidos, porque se cancela um lá, sobra outro aqui, né? O inciso diz que não é fundamentada uma decisão que deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem mostrar que o caso é distinto ou que, eventualmente, o entendimento foi superado. Me parece que isso aqui não é caso de falta de fundamentação. Não seguir o precedente não é vício de erro de forma, não é vício de fundamentação, é vício de conteúdo. Concordam comigo? Me parece bastante claro. Só que não deixa de ser interessante colocar aqui, porque se eles mexerem lá no 522, sobrou esse dispositivo aqui que você tem que seguir o precedente. Enfim, meus caros senhores, para finalizar, qual que é a minha ideia a respeito dessa questão do dever de fundamentação? Eu gosto como acadêmico, gosto como magistrado, eu acho que a gente vai ter que dar uma atividade, produzir melhor, trabalhar melhor. Só que é óbvio que tem o contraponto. E o tempo vai dizer se a gente conseguiu equacionar bem o contraponto. Primeiro, nós vamos ter que julgar muito mais embargos de declaração, pode botar isso na cabeça de cada um aqui. Segundo, não dá para negar que, num primeiro momento, vai aumentar a lentidão da prolação das decisões, e eu confesso para você que, se num regime de metas, isso vai dar trabalho, porque a gente está julgando com a faca no pescoço, você tem X processos para cumprir, não dá para negar que, num primeiro momento, vai ser difícil, talvez, com o passar do tempo, nós resolvamos. Terceiro, fala da professora Teresa Rudalvin Vamber. O dispositivo é muito meticuloso e ela tem muito medo de nós, eu acho que isso não vai acontecer, mas ela tem muito medo, revelou isso nas últimas jornadas, desse dispositivo não pegar. Né? Porque como ele é muito meticuloso, os juízes não cumprirem. Eu acredito que nós vamos cumprir a contento. E por último, o último receio que eu tenho, como o dever de fundamentar é muito detalhado, eu tenho medo de começar a ter muita anulação casuística com base na falta de fundamentação. Bate lá no Tribunal Superior, o Tribunal Superior falou, o acórdão do TRT não apreciou por esse prisma. Então, por favor, eu anulo tudo, volta lá e aprecia de novo. Eu peço desculpas pelo tom informal que eu adotei, mas eu acho que, entre colegas, esse é o tom que deve ser adotado. Agradeço a atenção de todos, muito obrigado.